senhor, visivelmente um advogado jovem, né, se lança candidato à presidência desse órgão. A gente sabe que realmente tem um histórico realmente de uma eleição bastante competitiva. O que é que o senhor traz como proposição que possa ser um atrativo para os eleitores tão qualificados da OAB votarem no senhor, doutor Chico Lucas? Boa tarde. Primeiro, eu quero dar boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao jornalista, a você, Tony, ao Pedro. Obrigado. Ao Feitosa Costa. Pedro é colega, né? Conselheiro lá da OAB, até disse que não recebemos salário, então é um trabalho voluntário. Todos que estão nessa disputa estão buscando a melhoria da nossa classe. Como você bem colocou, é uma eleição que envolve toda a sociedade. Eu acho que é a única eleição de conselho profissional em que todos os envolvidos pedem voto. Eu peço voto para médico, contador, dona de casa, tem que pedir voto para todo mundo. Um parente que tem um advogado. Sempre você tem um parente, um filho. Ou é cliente de um advogado. Então, o que importa é que você tem que envolver a sociedade. O Feitosa colocou. A OAB é muito importante, ela é a porta-voz da sociedade civil organizada, né? Nós temos, por exemplo, o Ministério Público são os olhos, ao meu ver, da República. E a OAB é a voz do cidadão. O advogado, ele representa sempre uma parte. Ele sempre leva uma demanda para a justiça. E a nossa principal mote, doutor Tony, é a questão de criar uma instituição independente. Independente para que ela possa cobrar dos poderes constituídos, principalmente do Poder Judiciário, que ele dê respostas céleres às demandas dos jurisdicionados. O Piauí, ele figura há 7 anos na última posição entre os tribunais do país. E nós, advogados, estamos muito, vamos dizer assim, até indignados, porque nós percebemos que a nossa casa, a Seccional Piauí, nunca se pronunciou de maneira firme. Ela sempre tergiversou. Ela nunca enfrentou esse desafio porque ela tem medo, alguns advogados, de que isso respingue nos seus processos. E eu acho que quem quer assumir esse munus, quem quer assumir esse desafio, ele deve encarar com muita seriedade e independência e cobrar dos poderes constituídos. Eu vou lhe dar aqui um dado que é muito simples e simbólico. Nosso presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do país é o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. É um grande advogado, vocês são testemunhas disso. Eu acho que ele já deve ter passado por aqui algumas vezes. Com certeza. E ele, quando foi eleito, foi dito em todos os meios de comunicação e para todos os colegas que aquilo era uma vitória da advocacia piauiense. Mas eu pergunto aos colegas advogados e à sociedade se o doutor Marcos Vinícius, como presidente do Conselho Federal, em alguma oportunidade, ele criticou o Tribunal de Justiça do Piauí. Ou ele trouxe para cá alguma melhoria. E é porque quando ele foi eleito, o Piauí já figurava como o último colocado e permanece na última colocação. Como é que nós podemos manter um grupo em que o projeto de advocacia deixou de ser um projeto institucional e passou a ser um projeto de alguns advogados? É isso que nós... de poder, o senhor diria? É um projeto de poder hoje. É um projeto de poder porque não há renovação. Quando eu lanço mão de um nome que já foi presidente e quando eu me afasto de uma bandeira histórica, que era de renovação, a UAB tinha uma bandeira, o grupo que foi inaugurado pelo doutor Norberto, pelo doutor Sigifroy e depois pelo doutor Ilha, defendiam a renovação. Inclusive, uma das propostas era mandato único, que quem assumisse aquela condição teria que dar uma vez para outro. E agora, eles se afastaram e o doutor Sigifroy ontem até disse que se esqueceu de ter prometido isso. Como é que a pessoa que foi presidente de uma classe, instruída como a nossa, diz que esqueceu, que não lembra de ter feito essa promessa? Doutor Tony, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando com muita seriedade. E todos os compromissos assumidos serão honrados. Eu acho que isso é que um presidente deve fazer. Quem já foi e se comprometeu a não ser mais e volta a ser candidato para garantir que o grupo permaneça, ele não está mais preocupado em garantir que o advogado sobreviva do seu trabalho. Ele está preocupado em garantir o seu espaço político. Isso nós não aceitamos. Doutor Chico Lucas, qual é a bandeira principal aí do grupo? Que é um grupo que todo mundo já sabe, é um grupo de renovação na realidade. Inclusive, até pegando o mote, é o grupo de proposição. Nós tínhamos o grupo da situação, que está aí, o grupo de oposição que já foi apeado do poder pelo grupo da situação, e nós somos o grupo de proposição. Nossa principal bandeira, doutor Feitosa Costa, é a questão da justiça. Hoje o advogado, ele se sente muito desamparado. A OAB
ela é uma instituição importante. Ela se envolve em problemas, em questões de toda ordem. Como, por exemplo, tivemos um problema aí da Ponte do Meio, que é uma questão importante, eu não estou desqualificando. Questão da saúde pública, questão de gêneros, todas essas discussões são importantes. Mas nós, instituição de classe OAB, nós temos que olhar de novo para aquilo que é essencial. A Constituição, no seu artigo 133, diz que a advocacia é uma função essencial à justiça. Então, nós temos que amparar a justiça, dar o norte, mostrar que caminho a justiça deve percorrer. Se nós estamos na última posição, nós temos que, por exemplo, quantificar. Uma das nossas propostas é tratar a justiça com profissionalismo. Hoje eu sento numa mesa e digo, olha, a justiça é muito ruim, a justiça não é célere, ela não funciona adequadamente. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a quantificar. Quantos processos tem naquela vara? Quantos servidores? Quantos juízes? Qual o tempo médio do processo? Qual a idade média dos processos? Se entra mais processo ou sai mais? Se entra mais do que sai, vai congestionar. Quando eu tiver esses números, eu vou saber que determinadas varas funcionam, outras não. Aquelas que funcionam merecem uns aplausos, os elogios, e nós iremos elogiar. Aquelas que não funcionam precisarão do nosso apoio. Nós vamos lá saber se é por falta de servidores, se é porque há um superdimensionamento daquela vara. Se não encontrarmos razões ou critérios, através de critérios objetivos, para aquela vara figurar entre as últimas posições, nós vamos também ter que trabalhar, e a imprensa é muito importante nisso, com a opinião pública, mostrar. Você tocou aqui no assunto de salário. É importante, os servidores têm que ganhar bem. Nós defendemos que todos os servidores concursados devem ganhar muito bem. Os magistrados devem ganhar bem. Mas há algumas distorções. E aí, por exemplo, será que nós teríamos que pagar diárias, deslocar um juiz de uma comarca ou de uma vara que não funciona adequadamente para ir para um mutirão ou ir para outra comarca? Quando nós tivermos esses números, nós vamos dizer, olha, esse magistrado, essa vara, ela não pode perder a sua cabeça. Esse magistrado deve permanecer aí, a não ser que ele melhore os números. Enquanto ele não melhorar, ele não pode ir para mutirão, ele não vai poder receber diária. Pedro. Eu queria fazer algumas observações e queria que o doutor Chico Kruger me entendesse como jornalista. Certo. Porque ele disse aí que a atual diretoria não se manifestou com relação ao Tribunal de Justiça. E eu já fiz algumas reportagens desta diretoria que denunciou a Justiça do Piauí ao STF e ao CNJ. Eu entrevistei aqui no Conversa Franca o presidente William Guimarães e o conselheiro Norberto Campelo, antes de ser conselheiro. Cada um denunciando a situação do nosso tribunal e que o fato foi levado ao STF. Inclusive, houve um encontro do Marcos Vinícius, presidente nacional, com o William Guimarães e o presidente do STF, presidente do CNJ, quando foi relatada a situação do nosso tribunal. E deu em quê? O tribunal mandou para cá, o STF mandou para cá, uma missão do CNJ que veio averiguar a situação do tribunal. Houve audiência pública, houve uma discussão. Estou falando com o jornalista porque eu fui lá e fiz a reportagem. Sim. Então, está feito o registro. Aliás, eu quero, antes de fazer a pergunta, quais são os critérios que são levados em consideração para se julgar, para se estabelecer esse ranking de tribunais de justiça no Brasil? Se é bom ou se é ruim, se está entre o primeiro ou o segundo colocado. O que predomina para se chegar a essa conclusão? A resolução do CNJ, ele traz a questão do índice de congestionamento, isso que eu coloquei. De processos. De processo, idade média, número de processos julgados. Há uma série de critérios. Tem a questão da corrupção também? Não. Isso não se leva em consideração? Não leva em consideração, só números. Agora, doutor Pedro, só... Pois não. Eu queria fazer a pergunta, né? Pois não. Pronto. A Companhia Independente de Advogados... Comissão, perdão. Com a CIA, né? Isso. A comissão. Ela traz um discurso muito bonito. Esse discurso foi feito pela atual diretoria lá atrás, na primeira gestão. Eu achei interessante e deu certo. Quem sabe dá certo agora também. Você falou muito bem. Quando fecha o ciclo, que repete o candidato, é porque exauriu. Pode ser que seja isso também. E a bandeira que o amigo levantou, que o Feitosa disse aí, que é a melhoria da prestação de serviço jurisdicional, está encastelada nessa proposta da CIA, não está? É a nossa principal preciso bandeira. que vocês coloquem isso para o povo entender em casa. Porque o negócio está CIA aqui, aí começa a ficar um negócio fechado demais e o povo em casa fica falando muito papo de advogado, né? A conversa Comissão Independente de Advogados. Certo. Mas faça aquela pergunta do jeito que você sabe fazer mesmo, bem popular mesmo. Isso, muito bem. Certo. A comissão vai brigar, melhor se é
por um serviço prestado para a comunidade, pela melhoria do Tribunal de Justiça, pelo aumento de juízes, de serventuários, enfim. Você colocou aí... Eu queria só que o senhor fosse mais objetivo, doutor, que o tempo está se esgotando. Pois então, o doutor Pedro colocou... O jornalista Pedro colocou que foram feitos vários trabalhos. O problema é que muito que se discute, muito se critica, é que é muito para a imprensa. São muitos ofícios, muitas audiências públicas, mas não tem nada de concreto. É mais para chamar atenção, né? Eu acho que se você quer discutir, por exemplo, que o Estado do Piauí é pobre, quem não sabe que o Estado do Piauí é pobre? Agora, se eu não trouxer um projeto para desenvolvimento do Estado do Piauí, não adianta eu ficar dizendo que o Estado do Piauí é pobre. A Justiça do Piauí funciona adequadamente? Não. Adianta eu mandar um ofício dizendo que a Justiça do Piauí não funciona adequadamente? Se não apresenta uma proposição para melhorar, é isso que você está falando, eu né? quero mostrar o seguinte. Tá, e vamos ser claros aqui, nós vamos entrevistar aqui o doutor Cid Freud, vamos entrevistar o Lucas Vila, porque o que se diz aí, na verdade, vamos falar de projeto de poder, porque as pessoas falam e às vezes têm temor, é de que há toda uma estrutura montada de poder mesmo, de que o doutor Marcos Vinícius está lá na presidência da OAB, colocou o doutor Norberto no CNJ, de que tem um plano já, o Cid Freud para ser presidente de novo da OAB, o doutor Mário Roberto para ocupar um outro posto estratégico, todo mundo, é o que se diz. Então eles vão ter que ser claros com a população, aqui ou em qualquer outro lugar que forem, explicar se é realmente, se há esse plano e qual é o objetivo, né? Tudo bem que quem está lá num grupo defenda os seus do grupo, mas se for realmente uma organização para poder pelo poder, quer dizer, para proteger, para ter, é realmente algo questionável. É questionável. Eu estou falando. Você tem alguma coisa a falar, doutor Feitosa? Eu estou ouvindo aqui. Eu estou gostando, inclusive, da linha que você adotou. Porque então, nosso papel é esse, da clareza, né? Nosso papel. O que acontece hoje mesmo com a Justiça do Piauí, que é a pior? Não funciona. Primeiro, só rapidamente. Pois não. A raiz de todos os problemas você colocou já muito bem. Nós discutimos, a primeira discussão que nós fizemos foi reforma política dentro da ordem. A OAB se mete na discussão sobre reforma política nas eleições convencionais. Inclusive, o financiamento empresarial das campanhas. Mas nós tivemos agora, recentemente, um candidato que que pegou emprestado um avião de um político, que não é advogado. O Cid Freud viajou para o interior do estado do Piauí com um avião do Zé Filho. Qual é o interesse do Zé Filho em emprestar um avião para uma campanha de identidade de classe? É esse tipo de comportamento, é esse tipo de relação que às vezes não é tão sadia, não é tão transparente, é isso que nós queremos combater. Essa eleição é cara? É uma eleição cara? É cara. É cara. Infelizmente, nós não temos dinheiro, não temos a máquina. Mas, felizmente, nós temos discurso e nós temos disposição. Eu acho que é por isso que a gente vai conseguir levar essa mensagem para a maioria dos advogados. Essa questão do avião aí é fato comprovado? É comprovado. Eu já estou no portal já. Foi comprovado. Ele foi para Cocal com o avião do ex-governador Zé Filho. Inclusive, uma das críticas que nós fizemos. Então, só para finalizar essa questão, o tempo está esgotando, eu queria vir aqui em outra oportunidade. Uma questão da reforma política. Se a OAB defende a reforma política, ela antes tem que fazer o seu dever de casa. Limite de mandatos. Como é que nós temos conselheiros que estão lá 4 mandatos? Ele já está viciado. Como é que eu permito uma reeleição? É só uma reeleição, 2 mandatos. Mais do que 2, a pessoa, um é para amadurecimento, o outro é o seu ápice, o terceiro já é de vícios. O senhor vai voltar outras vezes, que nós vamos fazer até o dia 21 de novembro, várias sequências, né? E claro, nós vamos dar oportunidade igualitária a todos e quem vir, como veio o doutor Chico Lucas para cá, vai ter que responder as nossas perguntas e as perguntas da população, né? Tem que ser claro, transparente, para facilitar a compreensão da população. Doutor Chico Lucas, eu que agradeço o espaço e espero vir aqui outras vezes, já que o Bancada Piauí é um programa. Posso dar uma sugestão? Obrigado, doutor Chico. Você não deixou nem ele concluir a falar da bancada, ele estava falando aqui positivamente, fazendo um elogio à bancada. Mas eu vou dar mote para ele falar ainda melhor. Posso dar uma sugestão? Por favor. Um debate. Mas claro, estamos pensando já, na hora certa. Não, eu acho que o debate é muito importante. Não fugirei ao debate, porque tenho certeza de que as nossas ideias prevalecerão. O doutor Pedro colocou, a bandeira do grupo da atual situação é linda e continua bonita. O que eles fizeram foi se afastar dessa bandeira. É por isso que a gente se afastou desse grupo. Mas é lógico que a bandeira da renovação é muito bonita. O tempo está esgotado. Obrigado, doutor Chico Lucas.